Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra podermos mais uma vez estarmos juntos para mais uma transmissão da bendita e poderosa Palavra de Deus. Nós estamos, nesse momento, convictos da presença do Espírito Santo conosco, e tenho certeza que o Espírito Santo também está presente aí na sua casa, no seu lar. A você que está nos acompanhando, que está nos ajudando e, por certo, estará compartilhando este momento que aqui estaremos juntos meditando na palavra de Deus. Temos uma palavra nesta noite voltada para o teu coração, para a tua vida, para a tua alma. E dizer a você que continuamos orando, continuamos clamando ao Senhor, porque tenho certeza que o Senhor há de ouvir as nossas orações e há de fazer com que o nome dEle venha a ser glorificado na vida da sua igreja. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos um texto da Palavra de Deus. E você que está aí com a sua Bíblia aberta, tenho certeza que você vai também acompanhar conosco nesta noite esse trecho das Escrituras Sagradas que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 9 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Vamos fazer uma breve oração, vamos à palavra de oração. Nesse momento, queremos orar com todos os irmãos, com todos vocês que estão aí, e com aqueles também que posteriormente estarão assistindo essa transmissão. Vamos a uma palavra de oração. Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua presença, de podermos transmitir esta palavra ao coração, Senhor, dos irmãos, as famílias, Senhor meu Deus, que nos ouvem e nos assistem, pedindo, Senhor, que as Tuas boas mãos estejam estendidas sobre cada lar, sobre cada vida, trazendo cura, libertação, transformação, suprindo, Senhor, cada necessidade, fazendo com que nós possamos, Senhor meu Deus, Te reconhecer em todas as situações e Te encontrar em cada situação, seja ela boa ou adversa desta vida. Pai querido, que Teu Espírito Santo esteja nos guiando e nos dirigindo nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, a nossa palavra nesta noite se dará em torno desse texto bem conhecido de todos nós, a oração mais famosa do planeta, a oração do Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso. Oração essa que tem sido traduzida para as mais diversas línguas conhecidas nesse nosso mundo. Em todos os cantos
desses continentes, as pessoas conhecem a oração do Pai Nosso. Acredito que talvez por causa da influência do cristianismo, que se deu logo após terceiro, quarto séculos da era cristã, e tendo se espalhado a fé cristã por toda a Europa, por todos os continentes, de uma forma ou de outra as pessoas tomaram conhecimento desta oração. Às vezes nem porque houvessem lido mesmo no texto sagrado, mas de alguma forma ouviram alguém recitando, alguém lendo, comentando, e isso ao longo da história da igreja, até os nossos dias, essa oração tem se tornado cada dia mais famosa, cada dia mais difundida entre os povos, entre as pessoas. Acredito que todo mundo, de alguma forma, já teve contato, pelo menos uma vez, com esta oração, a qual chamamos de Pai Nosso. Essa oração que, ora, nós estamos falando, ela, na verdade, surgiu por causa de um pedido dos discípulos. Lucas capítulo 11 nos diz que os discípulos, observando a vida de oração de Jesus, como Jesus orava, como Jesus estava sempre se retirando para lugares neutros, para lugares afastados para poder orar, isso impressionou a vida dos discípulos. E eles então chegaram até Jesus e fizeram esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E Lucas nos diz que Jesus então passa a ensinar-lhes a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, ela faz parte do contexto do Sermão da Montanha. E por isso, esta oração é um modelo, ela é um protótipo de oração. Não foi feita nem elaborada por Jesus com o objetivo de fazer com que as pessoas recitassem isso aqui de manhã, de tarde, de noite, como se fosse uma espécie de mantra, ou como alguém faz um tipo de reza. Não era bem essa a intenção do Senhor Jesus. Não era bem essa a intuição do Senhor quando ensinou os discípulos a orar dessa forma. Repetindo, voltando aqui, ela é um protótipo, ela é um modelo, um ideal de oração que precisa ser alcançado por todos os cristãos. Porque nessa oração que o Senhor Jesus, nesse modelo que Jesus dá aos discípulos, ela tem adoração, ela tem petição, ela tem provisão, perdão, expansão do reino de Deus. Ela tem pedidos por livramento, tanto do mal interno quanto externo. Ou seja, é uma oração rica. E que os conteúdos dessa oração precisam ser colocados em evidências por nós. O conteúdo dessa oração precisa ser colocado em evidência pelos cristãos. Ora, porque a nossa oração precisa ter adoração, nossa oração precisa ter súplica, nós precisamos orar pedindo para que Deus nos dê provisão, orarmos para livramento, intercedendo pelas pessoas, pedir para a expansão do reino de Deus, pedir para que o Senhor nos guarde de todo mal, enfim, orarmos pelo pão nosso de cada dia, que é a provisão de Deus. Enfim, essa oração ela é rica em todos os seus sentidos. Então, ao estar esta oração,
nós percebemos que o intuito de Jesus, repito, não era com que ela se algo para ser recitado. Recitado, não é esse o intuito. A ver com colocarmos em prática os conteúdos que aqui estão sendo colocados por Jesus na oração. Portanto, a nossa palavra de hoje, eu quero deixar claro aqui, provavelmente nós não vamos esgotar esse assunto hoje e falarmos de toda a oração, da forma que está aqui. Não vamos discorrer sobre toda essa oração, como ela se encontra aqui, mas nós vamos, talvez, enquanto nós pudermos, estivermos produzindo essas hoje, portanto, eu quero me deter aqui em apenas um ponto dessa oração. Um ponto dessa oração. E qual é o ponto que nós vamos partir? Nós vamos falar sobre cada elemento. Primeiro, nós vamos começar pela parte inicial. Pai Nosso. Esse será o nosso ponto de partida. Pai Nosso. Antes, porém, eu preciso fazer algumas perguntas. Seja você evangélico, seja você não evangélico, seja você crente ou não crente, seja qual for o seu credo que você professe, a pergunta é a seguinte: quando nós oramos o Pai Nosso e nos deparamos com essa primeira palavra, Pai Nosso, nós precisamos perguntar o seguinte: quem é esse Pai a qual está se referindo essa oração? O que significa para você esse Pai? O que significa esse Pai a qual as pessoas oram? Seja recitando, seja rezando, seja falando, como alguns costumam fazer. Que tipo de relação você tem com este Pai a qual você diz que é nosso? Como você tem certeza que Ele é teu Pai? Como que você acredita ser esse o seu Pai? Porque existe uma implicação muito mais profunda do que simplesmente fazer um assentimento intelectual dizendo Pai Nosso, numa simples recitação. É muito fácil eu dizer Pai Nosso, mas não ter nenhum relacionamento com esse Pai, de uma amizade de pai para filho ou de filho para pai. Então, como eu posso orar Pai Nosso, sendo que eu não tenho nenhuma convicção de que esse Pai a qual estou me referindo, ele é realmente o meu Pai? Então, eu gostaria de dizer aos irmãos que nos assistem, que nos ouvem nesta noite, que primeiro, como é que eu vou chamar de Pai alguém que eu não conheço?
conhece realmente esse Pai que você diz que é o teu Pai? Quando você diz Pai Nosso? Quem é esse Pai para você? Como você pode chamar de Pai alguém que você não tem conhecimento? Eu sei que o seu pai natural, quando você chega e diz para ele, ô pai, e o chama pela sua nomenclatura, você o faz porque você o conhece desde pequeno. Você tem intimidade com ele, você se relaciona com ele. Há um relacionamento de pai e filho, há uma amizade, há uma interação, há um conhecimento de você com o seu pai natural. E porque você o conhece, porque você tem intimidade com ele, porque ele é o teu provedor, o teu amigo, a pessoa que cuidou de você desde a mais tenra idade, você tem todo direito de chamá-lo de pai. Mas e o Pai Nosso no texto? Qual é a relação que você tem? Qual é a intimidade que você tem com ele? Que tipo de conhecimento? Esse conhecimento que você tem desse Pai, ele é apenas de ouvir falar? Você leu em algum lugar? Ou apenas você leu o texto de Mateus 6, verso 9 ao 13? E desconsiderou todo o restante do contexto da Bíblia Sagrada. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais aprofundado nesta noite, baseado em 4 perguntas. 4 perguntas que eu quero fazer para você em relação a esse assunto que nós estamos conversando. Primeira pergunta. A quem estamos chamando de Pai? Segunda pergunta. Por que o estamos chamando de Pai? Terceira. Como ele se tornou Pai Nosso? E qual deve ser o nosso relacionamento com esse Pai? 4 perguntas. Eu vou discorrer rapidamente sobre essas 4 perguntas. Primeiro, a quem estamos chamando de Pai? A Bíblia Sagrada, desde do Gênesis até o Apocalipse, ela trata da pessoa, da natureza, do caráter e dos atributos de Deus. Você já leu a Bíblia toda? Você já leu o Velho Testamento? Conseguiu ler o Novo Testamento? Porque todas as informações que nós temos relacionadas ao Pai estão na Bíblia. E se você não conhece a Bíblia, logo fica difícil você dizer que conhece o Pai. Pois bem, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Deus é conhecido pela sua unidade. O chama judaico, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4, diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A palavra único que aparece no texto é errado.
é uma unidade composta. Existe uma outra palavra para único, que é Yahid. A palavra errado, por exemplo, ela está relacionada a quando eu, por exemplo, eu peço um cacho de uva. Mas ele tem vários nomes em um cacho. É um composto. Quando eu peço um cacho de banana, é um composto. Se eu fosse pedir um copo com água, eu não usaria a palavra errado, usaria a palavra Yahid. Para você ter a ideia de que no Antigo Testamento, a unidade, ou seja, Deus era conhecido por sua unidade, por ser um único Deus. É óbvio que, para nós hoje, leitores e conhecedores do Novo Testamento, essa unidade composta aponta para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não havia essa ideia no Antigo Testamento, até porque a revelação de Deus em três pessoas, ela se deu ao longo da história de forma paulatina. E não somente isso, temos esse entendimento da unidade de Deus. O caráter de Deus é revelado nas Escrituras do Antigo Testamento através dos seus nomes. Porque o nome antigamente não era dado como se dá nos dias de hoje, de uma forma randômica, aleatória. Não, era dado de acordo com o caráter da pessoa. Então, os nomes de Deus têm muito a dizer sobre o seu nome. Ou seja, os nomes de Deus têm muito a dizer sobre o seu caráter, sobre a sua natureza. Temos três nomes que eu quero citar aqui: El, Eloá e Elohim. São três nomes que apontam para Deus como Criador. Criador de tudo que existe nos céus e na terra. A palavra Elohim é a palavra que aparece no primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haet. É o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a palavra Deus que aparece ali é Elohim. Alguns dizem que é um plural majestático do nome de Deus. Porque o singular de Elohim é Eloá. Mas quando Deus vai fazer o homem, ele faz façamos, indicando que existe mais de uma pessoa. Não é o nosso caso hoje aqui de entrarmos nesse assunto. Mas quando nós olhamos para Elohim no Antigo Testamento, nós olhamos para aquele que criou o universo, para o que criou os anjos, para aquele que criou os trilhões de galáxias que nós talvez nem tenhamos conhecimento, para o vasto universo que existe, para o Deus que criou toda a forma de vida, aves, animais, seres répteis, marinhos, seres marinhos, enfim, todo tipo de vida que existe no mundo foi criado por Elohim. O homem foi criado por Elohim. Então Elohim aponta para o Deus Criador, para aquele que tem o poder de criar todas as coisas. E quando nós paramos para pensar nisso, nós observamos a grandeza desse Deus, a grandeza deste ser, que nós, nesse texto do capítulo 6 e verso 9 de Mateus, estamos chamando de Pai. A palavra El. Mas nós temos uma outra forma com que Deus se apresenta no Antigo Testamento, que é a palavra Yahvé, ou em sua forma híbrida, Jeová, que é traduzido em nossas Bíblias por Senhor. A Septuaginta, a Bíblia que foi
traduzida no hebraico, que foi traduzido para o grego 200 anos antes de Cristo, que é a famosa Septuaginta, a versão dos 70, ela traduz Senhor por Kyrios. A palavra Kyrios e Senhor, a palavra Kyrios do grego e Senhor do Antigo Testamento, aponta para aquele que é dono de tudo, para aquele que é Senhor do universo, para aquele que tem nas mãos o poder de controlar as nações, para aquele que tem poder de controlar o mundo e seu sistema, para aquele que tem o poder nas mãos de fazer com que levante reis e caiam os reis, de colocar quem quer e tirar quem ele quer. Aponta para aquele que é dono de tudo, Senhor de tudo. Não existe nada que esteja fora do domínio deste Senhor. Esta palavra, Senhor, na Bíblia aparece por mais de 6.000 vezes. É a palavra que mais aparece no texto. Principalmente quando ela é adicionada a outros nomes, por exemplo, Jeová Shalom, Senhor é minha paz, Jeová Nissi, Senhor nossa vitória, Jeová Tzkenu, Senhor nossa justiça, Jeová Raal, Senhor é meu pastor. Mas a palavra que mais aparece, principalmente nos escritos profetas, é Jeová Tsabaoth, que é o Senhor dos exércitos. E quando a Bíblia fala de Senhor dos exércitos, fala daquele que tem nas mãos as hostes poderosas angelicais, que é capaz de guerrear pelo seu povo. Por exemplo, nós observamos na Bíblia Sagrada que Deus trabalhou com todas as nações mais poderosas daquela época, como a Síria, a Babilônia, o Egito, a Etiópia, a Pérsia, a Grécia. Deus até chamou Ciro, rei da Pérsia, mais de 200 anos antes do nascimento dele. Isso mostra que as nações estão nas mãos deste Senhor, nas mãos deste Deus. Isso aponta para um Deus que, ao olhar para as nações poderosas do mundo, ele as vê como uma gota de água dentro de um balde. Os profetas dizem que ele é o Senhor que se assenta sobre o globo da terra. Então, quando as nações se levantavam com seu poderio bélico, com seus arsenais de guerra sofisticados para aquela época, os profetas conclamavam o povo para olhar para Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, aquele que tem o exército muito maior. É tanto que Eliseu, quando foi cercado pelos exércitos da Síria, e o moço de Eliseu levantou pela manhã e viu os exércitos cercando a cidade, chamou-lhe e disse: estamos cercados, vamos morrer. E Eliseu levantou tranquilamente e orou a Deus dizendo: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. E quando ele abriu os olhos, ele viu que nos montes estavam cercados de carros e cavaleiros de fogo, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então observamos que os nomes de Deus apontam para o seu caráter, para quem ele é, para aquele que tem todo o poder. Além disso, os seus atributos apontam para ele como sendo onisciente, onipotente, onipresente, onividente, imutável, justo, cheio de amor, cheio de graça, eterno. E além de tudo, aponta para um atributo que nós precisamos nos curvar e cair de joelhos e rosto no chão e reverenciar: é a sua santidade. E aqui tem uma coisa importante. Deus quis destruir diversas vezes a nação de Israel. E não foi porque eles estavam tentando pisar na justiça de Deus ou simplesmente ignorar o seu poder, ou simplesmente ser ingratos com a sua misericórdia e amor. Não, mas porque eles vilipendiaram a santidade. E é uma das coisas que Deus, ele pede tanto para o povo da antiga aliança, quanto para o povo da nova aliança.
Lá em Levítico, capítulo 11, verso 44, ele diz para o povo da antiga aliança: sede santos, porque eu sou santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 14, o 15 e 16, vai dizer: sede também santos, como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, está apontando para a santidade de Deus. Então observe que esse Deus é um Deus santo, a ponto de os anjos que habitam a sua presença cantarem lá em Isaías capítulo 6: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então esse Deus que nós estamos chamando de Pai é um Deus santo, e a sua santidade é gloriosa, é maravilhosa. É este Deus que destruiu as nações, porque diz a Escritura que Ele é juiz de toda a terra. Ele é juiz dos vivos e dos mortos. A quem estamos chamando de Pai? Estamos chamando de Pai aquele que é o grande juiz, cujo trono é sublime e alto, que destruiu todas as nações poderosas da terra daquela época. É Ele que nós estamos chamando de Pai. Talvez não dê tempo da gente discorrer sobre todos os atributos, mas fica para nós aqui o quão importante é nós sermos quem nós estamos chamando de Pai. Quem é esse Pai que nós estamos nos referindo? Quem é esse Pai que está sendo falado no Novo Testamento? A segunda pergunta é: por que o estamos chamando de Pai? Hoje, nós o chamamos de Pai por causa da pessoa de Jesus. Jesus introduziu o conceito de Pai na Nova Aliança. Para o judeu, naquela época, chamar Deus, Jeová, de seu Pai era algo inconcebível, bem como para a religião islâmica também. O cristianismo é o único que introduz esse conceito de Pai, que faz com que aqueles que adoram aqueles que servem ao Senhor, aqueles que vivem para Ele, possam ter essa capacidade de chamá-lo de Pai. A palavra Pai, se referindo a Deus, no Novo Testamento, existe mais de 270 vezes, onde Deus é chamado de Pai. Jesus introduz isso, porque Jesus diz assim: ó, eu vim fazer a vontade do Pai, eu falo aquilo que o Pai me manda. Ele diz: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Perguntaram para ele assim: mostra-nos o Pai que nos basta. Ele disse: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse: eu represento o Pai. Quando ele foi assunto ao céu, lá no capítulo 20, verso 17 do Evangelho de João, ele diz: eu estou indo para o meu Pai e o vosso Pai. Ou seja, Jesus introduz essa ideia do Pai no Novo Testamento. Na sua oração sacerdotal, nós temos o relacionamento dele com o Pai, falando para que o Pai possa devolver a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, para que o Pai possa fazer com que os discípulos sejam um com ele, assim como ele é um com o Pai. Ele pede para o Pai guardar os discípulos em seu nome. Então toda a oração sacerdotal de Jesus é voltada para o Pai. E nós também podemos, por causa de Jesus, chamá-lo de Pai. Porque Jesus nos dá esta condição de nos referirmos a Ele como Pai. O Pai Celestial, o Pai dos céus, o Pai nosso. A terceira pergunta que nós fazemos é: como Ele se tornou o nosso Pai? Aqui nós precisamos parar para
tentar responder de uma forma bastante concisa, né? Mas esclarecedora. Como é que ele se torna o nosso Pai? Ele se torna o nosso Pai porque nós fomos adotados na família. Porque através da obra do Espírito Santo, tanto em Gálatas capítulo 4 e 6 que está escrito, eu gostaria que você pudesse, talvez, se tiver um tempinho, ler. Eu vou ler para você, Gálatas capítulo 4. Também vou só ler esse versículo, porque não dará tempo da gente fazer diversas leituras para explicar aqui, ponto por ponto, mas capítulo 4 do livro de Gálatas, verso 4, a seguir diz assim: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Pai. Então, ele se tornou nosso Pai por causa de Jesus. Ele se tornou nosso Pai porque fomos adotados na família divina. Ele se tornou nosso Pai por causa da obra do Espírito Santo em nós, como está escrito o texto, o Espírito de seu Filho que habita em nós clama, Abba, Pai. A palavra Abba é do aramaico, que significa, um termo carinhoso, paizinho, pai. E isso nos leva à nossa última pergunta, em relação ao Pai. Qual deve ser o nosso relacionamento com esse Pai? O nosso relacionamento com o Pai também se dá através de Jesus. É por meio de Cristo. Ora, quando Jesus diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então observem que essa pergunta, que tipo, ou seja, qual deve ser o nosso relacionamento com esse Pai? A palavra relacionamento, ela define o que é cristianismo. Então, quando eu digo Pai Nosso, aqui também está implícito a questão de relacionamento. E esse relacionamento se dá de Jesus. Então, quando eu oro em nome de Jesus, isso não significa que eu estou usando uma fórmula mágica. Que toda oração que eu fizer, eu tenho que no final dizer, em nome de Jesus. Não, não é isso que está dizendo. Ele está dizendo que eu tenho que chegar a Deus para buscá-lo, porém, completamente apartado da minha própria credibilidade, da minha justiça própria, dos meus méritos, e confiar unicamente nos méritos de Jesus, na obra de Jesus, na pessoa de Jesus, na obra redentora do Calvário, e me aproximar de Deus, escudado em Jesus Cristo, amparado em Jesus Cristo, por causa da justiça dele, por causa dos méritos dele, por causa da graça dele, por causa do amor dele, ele nos torna agradável ao Pai. E esse relacionamento que nós temos com o Pai proporciona, sim, o restante das orações. Porque nós ficamos, por enquanto, apenas no Pai Nosso. Ainda tem todo o restante da oração. Então, observe que apenas citar o Pai Nosso, apenas memorizá-lo e fazer isso por uma questão mnemônica, por uma questão de memória, não é suficiente. Não vai trazer fruto. Não vai trazer edificação, não vai ter benefício.
Porque não vai passar de um amontoado de palavras, que não vai ter nenhum significado prático. É preciso que nós reconheçamos quem é este Pai, por que o estamos chamando de Pai, como Ele se tornou nosso Pai e que tipo de relacionamento nós temos tendo com este Pai. Então, se você se converteu, se você nasceu de novo, se você mudou de vida, nós mudamos de posição, porque antigamente nós estávamos perdidos, sem Deus, fora da família de Deus. Hoje você tem a natureza divina. Então hoje a nossa posição é diferente da posição que nós tínhamos antes de sermos salvos, antes de estarmos em Cristo. Então hoje nós precisamos parar para pensar nessa oração com mais carinho, com mais cuidado. Não adianta você orar essa oração na cabeceira da tua cama quando você vai dormir, uma afinidade com os conteúdos nela contido. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender o valor dessa oração tão majestosa, desta oração tão gloriosa, tão profunda, cheia de conteúdo. Que o Espírito Santo possa colocar em nós a capacidade de evidenciar em nós tudo quanto nela está. E orarmos a partir desse entendimento. E orarmos a partir desse conhecimento. Para que não apenas haja fruto e benefícios espirituais para a minha vida, mas haja crescimento a partir das nossas orações. Que as nossas orações não sejam mais frias, sem sentido, mas que nós possamos, a partir desse conhecimento, transformar nossa oração do dever ao prazer. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E nas próximas lives que nós vamos fazer, nós vamos continuar falando sobre esta oração tão magnífica. Até lá, sexta-feira que vem, se assim Deus quiser. Aguardamos você nesse mesmo horário, no mesmo lugar. Quero fazer uma oração pela tua vida nesse momento. Querido, Pai Celeste, Pai Santo, Pai de amor, eu apresento a Ti cada irmão, cada irmã, cada pessoa, cada família que participou conosco nesta noite. Onde essa mensagem chegou, onde esta palavra, Senhor, meu Deus, adentrou. Permita que o Teu Espírito faça com que ela frutifique, porque ela jamais voltará vazia. Que a bênção do Senhor seja sobre cada lar, sobre cada vida. E que todo mal, Senhor, meu Deus, caia por terra nesta noite em nome de Jesus. Todo mal caia por terra, Senhor, meu Deus, no município de Guarulhos, no estado de São Paulo, na nossa nação brasileira, no mundo inteiro, Senhor. Que prevaleça o Teu nome, o Teu poder, a Tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós teremos Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado para estar conosco. Não perca a terceira aula, será maravilhosa como foi a primeira e a segunda. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.